Você irá ouvir agora uma mensagem ministrada pelo pastor Carlos Henrique, da Igreja Metodista Renovada em Senador Camará, Rio de Janeiro. Abra o seu coração e ouça agora o que Deus tem a dizer a você. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Vamos trazer aqui uma breve palavra para a reflexão da igreja. Aleluia, capítulo 1 de Jonas, versículo 7. Amém, que Deus possa estar os abençoando nesta noite. Capítulo 1, versículo 7. E diziam cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Amém? Diga assim comigo: eu não posso fugir da presença do Senhor. Diga para a pessoa que está no teu lado: não fuja. Irmãos, essa palavra tem permanecido sobre o meu coração como uma palavra de impacto, como uma palavra assim de grande responsabilidade. Até porque o livro do profeta Jonas, louvado seja Deus, é um livro, aleluia, que tem por tema a misericórdia de Deus, a santidade do Senhor e o interesse de Deus de dar novas oportunidades para aqueles que estão numa vida errada, mas que a partir do momento em que os tais abrirem os seus corações, Deus estará disposto a dar para eles uma nova oportunidade e obrar na vida deles uma grande obra. Aleluia. Como eu estava falando um dia desses aqui na igreja, muitos chamam Jonas como o profeta fujão, o profeta covarde, o profeta omisso, aquele que não quis dar ênfase à vontade do Senhor, aleluia, e quis dar valor aos caprichos do seu coração. Eu não vejo Jonas como um profeta fujão, eu vejo Jonas como um profeta do desafio. Aí você vai perguntar para mim: mas espera aí, pastor, como é que você consegue ver Jonas, o profeta do desafio, dentro desses versos que acabaram de ser lidos? Apresenta Jonas como alguém que estava fugindo de uma grande responsabilidade que Deus estava confiando a ele. Mas sabe por quê? Eu vejo em Jonas um homem de grande desafio, porque hoje em nossas igrejas, infelizmente, nós estamos cercados de pessoas hipócritas. Infelizmente, em nossas igrejas estamos cercados de pessoas demagogas, de pessoas que falam e não vivem, de pessoas que pregam e andam uma vida completamente contrária àquilo que ela diz ser. Então eu vejo em Jonas o profeta do desafio. Sabe por quê? Porque tudo o que Deus mandava Jonas fazer, Jonas tinha uma desculpa, e na maioria das vezes ele dizia não para o Senhor. Será que é agradável, aleluia, dizer não para o Senhor? Não. Mas eu não quero entrar nessa questão de ser agradável ou não dizer não para o Senhor. Eu quero entrar em destaque que nós como igreja precisamos ser sinceros e transparentes na presença do Senhor. A Bíblia diz que Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Nós precisamos orar para que Deus mande fogo sobre os nossos corações, para nos livrar da hipocrisia e nos fazer ter uma vida de verdade, reta na presença do Senhor. As pessoas falam o que não querem, no fundo fazer, Lena. As pessoas vivem de forma que no fundo não querem viver.
mas tudo em nome de uma aparência. Tudo em nome, aleluia, de uma postura. Porque eu sou a irmã A, porque eu sou o pastor B. Não, porque eu sou o profeta. E se de repentemente eu me expor, como poderão me ver? Mas Jonas, ele foi um homem de desafio. E desafiar é isto, romper barreiras. Desafiar é isso, sair da monotonia e entrar em uma nova dimensão diante da presença do Senhor. Mas Jonas, ele tinha um motivo, uma razão de ser o que era. Ele tinha uma razão pela qual ele não se sentia nem um pouco interessado para pregar a palavra para os ninivitas. A Bíblia diz que nos tempos do rei Senaqueribe, ele instituiu Nínive como capital do exército do reinado da Síria. E a história bíblica conta que o povo de Israel tinha 1001 motivos para odiar o povo da Síria. Eu creio que você conhece essa história. A Bíblia diz que o povo da Síria, antes de se constituir nação, eles invadem Israel, destrói a vida daquele povo e leva quase todos os hebreus para um grande cativeiro. E qual era o objetivo daquele cativeiro? Escravizar o povo hebreu, que era o povo de Israel, e os povos mais fracos, para trabalhar para eles, para que por meio daquela mão escrava, eles, os assírios, pudessem colonizar a sua terra e se instituir como uma grande nação. E muitos pensam que o maior problema do povo de Israel foi simplesmente ter sido levado de forma obrigada e violenta para uma terra em que eles não conheciam. Mas a Bíblia deixa bem clara que naquele tempo de cativeiro, muitas perdas se deu, muitas dificuldades eles passaram, muitas privações eles passaram. Então os hebreus tinham um ódio mortal dos assírios. E nós sabemos que o ofício de um profeta não é viver segundo a sua própria vontade. O ofício de um profeta não é fazer aquilo que é conveniente. A função de um profeta não é simplesmente falar quando ele acha que deve falar. A função de um profeta é estar em sintonia, como um sentinela na presença do Senhor, entendendo que Ele é servo e que Deus é o Senhor, e que seja qual for a mensagem que Deus colocar nos seus lábios, como profeta, você precisa abrir a sua boca e falar. Então a vida de um profeta é muito espinhosa. A Bíblia diz que nos tempos de Jeremias foi extremamente odiado pelos da sua própria casa, porque Deus chama Jeremias para dar uma palavra de exortação para aquele povo. A Bíblia diz que nos tempos de Ezequiel, ele temia o que poderia sobrevir diante dele, porque grande era a responsabilidade que Deus havia colocado na sua mão. Mas o interessante é que o profeta é aquele que aponta o erro, é aquele que aponta o pecado, é aquele que fala a verdade. Mas para ser profeta tem que ter coragem, e tem que ter mais coragem para viver uma vida de transparência. Muitas das vezes nós queremos viver uma vida em que o povo idealizou para nós. Não, você tem que ser assim, Célia. Você tem que ser assim, Ministério Tempo de Graça. Vocês têm que ser assim, Assembleia. Vocês têm que ser assim, Metodista. Você tem este perfil. Mas se ainda fossem perfis estabelecidos pela Bíblia, na maioria das vezes são perfis que o homem estabelece e ele subjuga a ser o correto. Calabrachuri como Naragácia. E a Bíblia diz que Jonas venceu esse grande desafio. Deus começou a criar uma série de situações para fazer Jonas entender que como profeta, ele não deveria abrir a boca para quem ele queria. Ele não deveria abençoar quem ele achava o certo abençoar. Como um profeta, ele precisava se submeter à vontade de Deus e fazer aquilo que Deus o havia mandado. E a Bíblia diz que antes dele entender isso,
ele foge, não da presença do Senhor, mas ele foge daquela grande responsabilidade, entrando numa embarcação que ia para um lugar completamente diferente do lugar em que Deus havia mandado que ele fosse. E a Bíblia diz: louvado seja Deus, que o Senhor o achou. Uma grande tempestade veio naquele mar, e a Bíblia deixa bem claro que o Senhor, que o capitão daquele barco, daquela embarcação, propôs até em seu coração voltar com o barco, com toda a sua tripulação para a praia, mas eles não conseguiram, porque a tempestade era imensa, e o conselho que um foi dando para o outro foi o seguinte: iremos perecer, mas antes que pereçamos, vamos clamar cada um ao seu Deus, e vamos ver o que o Deus de cada um pode fazer por nós. E a Bíblia diz que eles começaram a clamar, e quando chegaram até Jonas, Jonas estava dormindo, aleluia, completamente desligado, e eles reivindicaram, deram ordem a Jonas, para que Jonas também clamasse ao seu Deus. E a Bíblia diz que Jonas revela para os homens quem era o Deus que ele servia. E ele deixa bem claro no capítulo 1 que ele servia ao Deus dos céus, o Senhor Todo-Poderoso, que fez o mal, que fez a terra e que estava no controle de toda a situação. E a Bíblia diz que eles lançaram sorte sobre Jonas, e a sorte caiu sobre Jonas. Em outras palavras, Jonas, ele pensava estar escondido, mas Deus apontou sobre Jonas e revelou para aqueles homens que o motivo daquela grande desgraça era porque naquele barco existia um desobediente. E foi inevitável, Jonas teve que se lançar ao mar para que aquela tempestade acalmasse. E a Bíblia diz no capítulo 2, quando Jonas ele é lançado ao mar, a Bíblia diz que ele faz um clamor a Deus, mas ele não clama a Deus como todos nós esperávamos. Não, agora ele vai clamar a Deus e se arrepender de não ter feito o que Deus havia mandado. Pelo contrário, no capítulo 2, Jonas faz uma oração de extravasamento. Ele expressa para Deus todas as suas emoções, e ele declara para Deus que o estar dentro do ventre daquele peixe, cerca de aproximadamente 3 dias, ele comparava aquela situação como se ele estivesse dentro do próprio inferno, e ele pensava que iria morrer, e ele começa a clamar a Deus uma oração de agonia, porque ele pensava que iria perecer naquela situação. Mas se arrepender, voltar atrás? Não. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que passados esses 3 dias, Deus permite que o peixe, aleluia, o leve para a praia. E a Bíblia diz que o peixe vomita Jonas na praia. E a Bíblia diz que no capítulo 3, pela segunda vez, a palavra do Senhor é revelada a Jonas. Assim diz o Senhor pela segunda vez a Jonas: vai a Nínive e prega a minha palavra. Vai a Nínive e prega a minha palavra. É como se Deus estivesse encurralado Jonas. Você pode ter fugido até agora, mas hoje eu te enquadro, e tu não pode resistir à minha vontade. Tu precisa hoje se submeter para o que eu estou estabelecendo para a tua vida. Meu amado, eu quero crer que nesta noite Deus está trabalhando no teu coração, porque existe uma ordenança de Deus para a tua vida, existe um chamado de Deus para a tua vida, existe um envolvimento de Deus para com a tua vida. E por mais que pensas tu está sendo muito esperto, Deus hoje te enquadra, e Ele diz: operando eu, quem impedirá? Se lance na presença de Deus e